continuação do audiobook, capítulo 4, do livro Quando Deus Escreve Sua História de Amor, escrito por Eric e Leslie. Não é uma fórmula. Mesmo assim, de termos colocado nossa vida amorosa nas mãos de Deus, é muito fácil voltarmos a buscar uma fórmula mágica, capaz de solucionar nossas dúvidas. Nem sei quantas vezes já me fizeram perguntas do tipo: eu devo namorar essa pessoa ou não? O que fazer quando a gente acha que conheceu a pessoa certa? A essas perguntas, eu tenho que responder simplesmente: pergunte a Deus. Em geral, as pessoas ficam frustradas e replicam: bem, eu já perguntei, mas ele não me dá nenhuma resposta. Quase 2 anos atrás, Jana, uma jovem radiante que cursa o primeiro ano da faculdade na Califórnia, decidiu entregar a Deus a caneta da sua história de amor. O problema é que desde então ela não recebeu nenhuma direção a respeito dessa área de sua vida e está irritada com Deus. Eu simplesmente não entendo, reclama. Quando entreguei essa área a Deus, esperava que ele colocasse o cara certo no meu caminho, porém todo relacionamento que comecei depois disso deu errado, como no passado, porque Deus não está fazendo nada, porque Ele não fez nada de milagroso nessa área da minha vida. Quando observo o dia a dia de Jana, percebo que, embora ela tenha se esforçado para entregar o controle da vida a Deus, jamais redirecionou seu estilo de vida para que ele girasse em torno de seu relacionamento com o Senhor. Ela quer receber respostas de Deus, mas sem buscá-lo. Sua ideia de buscar o Senhor consiste em ler a palavra uma vez por semana durante 5 minutos, abrindo-a ao acaso e lendo o trecho que aparecer diante dos seus olhos. Com isso, ela não percebe nenhum lampejo de sabedoria divina e vai seguindo a vida, certa de que, se Deus quiser falar com ela, enviará um mensageiro celestial ou fará cair um raio na sua frente para lhe apontar a direção certa. O ato de convidar o Senhor a escrever os capítulos da nossa vida amorosa implica certo trabalho da nossa parte, e não se trata de fazer uma oração aqui e ali, tampouco de tentar encontrar alguma revelação divina, abrindo a Bíblia ao acaso, vez por outra. É preciso buscá-lo diariamente, colocando-o em primeiro lugar em todas as circunstâncias, descobrindo assim o que vai no seu coração. Talvez o Senhor não desça do céu em meio a raios e trovões, tampouco pinte uma mensagem nas alturas para você. Contudo, à medida que você for verdadeiramente crescendo, conhecendo a sua palavra, entenderá a vontade dele para a sua vida. Isso exige esforço, não é fácil. Todavia, essa é a chave para se descobrir a canção mais doce. Não seria legal se pudéssemos escrever um livro chamado Os 10 Passos para se viver uma história de amor perfeita e lhe dessemos um modelo padronizado e infalível de como tudo aconteceria, como deveria acontecer em nossa vida amorosa? A verdade, no entanto, é que Deus se importa demais conosco para se comentar em nós dar uma fórmula. Ele quer que recorramos a Ele para recebermos orientação e direção. Deseja participar ativamente de cada detalhe, cada passo ao longo do caminho. No momento em que tentamos nos apoiar em uma fórmula, deixamos de desfrutar da beleza que há nas histórias de amor escritas por Deus. Eric e eu conhecemos muita gente que está tentando a todo custo fazer dar certo, mediante a obediência a uma lista de regras para se ter um relacionamento santo. E, de modo geral, tais pessoas se sentem infelizes, frustradas e deprimidas com todo esse esforço. Não me entenda mal. Na Bíblia, Deus nos dá ordens claras e inquestionáveis acerca dessa área da nossa vida, tais como de mantermos a pureza sexual antes do casamento, de evitarmos nos casarmos com o incrédulo e de sermos completamente fiéis ao nosso cônjuge, etc. Estas orientações provêm de um pai fiel e amoroso que deseja que experimentemos o amor e o romance em toda a beleza e liberdade que ele idealizou. Há, porém, algumas áreas cinzentas que podem se deixar totalmente confusos. Quando o assunto são relacionamentos, a diversidade de opinião existe entre os cristãos e é interminável. O meio em que cresci, por exemplo, enfatiza muito a questão de mantermos a virgindade técnica até o casamento, porém falhava ao não apresentar várias outras orientações para o cultivo de um relacionamento que honra a Deus. Em questão como a de que decidir quem namorar e a que parcela de nosso coração, corpo e mente entregar ao outro, ficávamos basicamente encarregados de descobrir as respostas sozinhos. No outro extremo estão aqueles que estabelecem tantas regras para o relacionamento, como o sexo oposto, que temos até de pregar uma lista no espelho do banheiro para nos lembrarmos de todas elas. E é claro que é o tipo de ensino que esses dois extremos, o problema é que, seja qual for o lado para o qual pendamos,
Quando procurarmos obedecer a uma regra por simples obrigação, ficamos ressentidos e passamos a agir com má vontade. Obedecemos a Deus não porque o amamos e queremos agradá-lo, e sim porque é isso que se espera de nós. Regras de relacionamento. Tentar estabelecer uma fórmula infalível a fim de cultivarmos um relacionamento santo não pode resultar em outra coisa que não o fracasso. Todas as vezes em que nos apoiamos exclusivamente em regras com o objetivo de nos proteger, colocamos Deus em segundo lugar em nossa vida. Como já mencionei, cresci com a mentalidade: só não faça sexo antes de casar. Sendo assim, eu pensava que enquanto estivesse me esforçando para não cair no precipício, essa era a área da minha vida estaria protegida de danos. Entretanto, os limites que criei para mim ainda me davam bastante espaço para concessões. E embora eu não tivesse oficialmente ultrapassado esses limites, estava vivendo uma vida cheia de mágoa, sem nenhuma esperança. Sarah, uma jovem cheia de vida, que estava no último ano da faculdade, viveu o extremo oposto. Ela vinha de uma igreja que ditava regras excessivamente rigorosas para o relacionamento entre rapazes e moças. Sarah conheceu John, o típico rapaz bonito, espiritual e dono de lindos cachos na igreja. Com o tempo, sentiram que Deus queria que se casassem. Durante o namoro, os dois seguiram à risca todas as regras. Vendo-os de fora, parecia impossível que pudessem cair em algum tipo de erro. Tamanha a supervisão e o rigor das regras que estavam submetidos. Nunca podiam ficar sozinhos, não tinham permissão para nenhum tipo de contato físico, e seus pais participavam de perto de todas as decisões pertinentes ao relacionamento dos dois. Sarah relembra: tínhamos tanta segurança de que estávamos no caminho certo que achávamos que éramos imunes ao pecado. As regras, no entanto, não os livraram da tentação, e um dia eles quebraram todos os seus princípios, vindo a cair no pecado sexual. Como resultado, Sarah ficou grávida. O casal decepcionou suas famílias, a igreja e a si mesmos, porém os dois aprenderam uma valiosa lição. As regras que estabelecemos para nós, por mais abundantes que sejam, não criam um relacionamento santo. A única atitude capaz de estabelecer o cenário para um lindo romance é a de dependermos exclusivamente de Deus e permitir que Ele guie e conduza cada aspecto da nossa existência. Uma obrigação ou uma escolha? Quando eu tinha 8 anos, meus pais me submetiam a uma espécie de trabalho escravo. Faziam-me arrumar a cozinha todas as noites após o jantar. Eu não gostava nada da tarefa e fazia questão que soubessem disso. Vocês me tratam como a gata borralheira. Acusava-os, escorando-me na vassoura, de forma teatral, exibindo uma expressão de cansaço e abatimento no rosto, como se fosse desmaiar de exaustão. Por mais que eu detestasse limpar a cozinha, eu sempre acabava cumprindo a ordem. Por quê? Porque sabia que se não o fizesse, sofreria consequências negativas. Meus pais faziam terríveis ameaças, como a de me proibir andar de bicicleta ou de me colocar de castigo no quarto, caso eu não obedecesse. Assim, eu fazia apenas o mínimo necessário para cumprir minha obrigação e ficava o tempo todo perguntando: já está bom assim? Até que eles finalmente me liberavam da masmorra de torturas da cozinha. É claro que havia exceções ocasionais nessa história de trabalho forçados. Todo mundo já teve seus momentos angelicais na infância. No meu caso, eles eram raros, mas ainda assim existiram. Lembro-me de uma noite em que meus pais saíram. A cozinha estava uma bagunça, mas ninguém me pediu para arrumá-la. Foi então que eu tive a brilhante ideia de fazer algo especial para eles. Pus-me a trabalhar e lavei toda a louça sozinha, fazendo um trabalho extra caprichado para deixar tudo brilhando. Cheguei até limpar as bancadas, varrer o chão. Fiquei doida para que eles chegarem e verem o que eu havia feito. Quando eles voltaram e exclamaram surpresos: quem limpou a cozinha? Que maravilha! Meu coração se encheu de orgulho. Eu realmente havia trabalhado com prazer naquela noite. Arrumar a cozinha não foi um trabalho penoso e maçante, e sim um ato de alegria. Por quê? A razão é que a minha motivação não havia sido uma regra, mas o meu amor por meus pais. Quando a obediência a Deus é uma obrigação, ela se torna um trabalho penoso e sem vida, do qual reclamamos o tempo todo. Deus se transforma num grande desmancha-prazeres que fica procurando nos tornar infelizes. Porém, quando aprendemos quem o Senhor é de verdade e passamos a tornar nossas decisões motivadas pelo grande amor que temos por Ele, a obediência se torna um ato de alegria e prazer.
chegamos até a desejar andar a segunda milha por amor a Deus. A verdadeira questão. Por sermos cristãos, nossa mentalidade acerca do envolvimento de Deus em nossa vida amorosa precisa mudar. Quer tenhamos crescido entre aqueles que defendem o lema de só não transe antes do casamento, ou tenhamos recebido um manual de 10 páginas sobre relacionamentos, cheinho de regras, o fato é que ambas as abordagens negam a beleza que há nos caminhos divinos. Sabe aquela infame pergunta que sempre surge nas reuniões de jovens? Até onde é longe demais? Ela é, na verdade, um código para se perguntar até onde posso ir sem que Deus fique bravo comigo. Um cristão sério com Deus, no entanto, não deveria fazer esse tipo de pergunta para começar. Antes, a questão que deveria motivá-lo é completamente diferente. Até onde posso ir no sentido de alegrar o coração de meu Pai Celeste nessa área de minha vida? A partir do momento em que você passar a conhecer o Rei de uma maneira especial e Jesus se tornar o centro e o amor da sua vida, você não terá nenhuma dificuldade em fazer essa pergunta, pois ela fluirá em seu coração que está transbordando de amor pelo Senhor. Se você perguntar com sinceridade, como posso lhe agradar, Deus? Ele lhe mostrará a cada dia, com o seu jeito terno e manso, o que você deve fazer. E a resposta não será algo penoso que você se sinta obrigado a realizar. A partir do momento em que você passar a amar o Senhor, isto é, amá-lo de verdade, será capaz de falar como o salmista Davi. Agrada-me fazer a tua vontade, ó Deus meu. Deus nos criou individualmente e tem um plano único e especial para cada um de nós. Não se contente com uma fórmula. Se você se sente pronto para viver um romance inesquecível aqui na Terra, comece sua trajetória descobrindo a alegria que é viver uma história de amor íntimo com o Rei dos Reis no nosso dia a dia. Quando você de fato conhecer o Senhor nesse nível, nunca mais precisará perguntar até onde posso ir. Porquanto o que for impossível à lei, no que estava enferma pela carne, isso fez Deus enviando o seu próprio Filho. Romanos 8:3. Muito mais o sangue de Cristo purificará a nossa consciência, as obras mortas, para servirmos ao Deus vivo. Hebreus 9:14. Instruir-te-ei e te ensinarei o caminho que deves seguir. Salmos 32, verso 8, parte A. Contemplando o seu coração. 1. Em que aspectos você já predefiniu o modo como acha que a sua vida de amor deve se desenrolar? Que mudanças específicas aconteceriam em sua vida caso você se rendesse ao plano perfeito de Deus para essa área em vez de seguir o seu próprio plano de ação? 2. Que fracassos você já enfrentou em sua vida amorosa? Consegue identificar alguma expectativa ordenada inadequadamente que possa ter contribuído para provocá-los? 3. A que fórmulas mágicas você já recorreu a fim de navegar pelas zonas cinzentas dos relacionamentos? Você acha que elas funcionaram bem? 4 e última. De que maneiras sua atitude em relação aos relacionamentos mudaria caso você parasse de se concentrar em regras e fórmulas e passasse a se perguntar: como posso lhe agradar, Senhor? Indo mais longe. Agora é o melhor momento para você examinar o seu coração em atitude de oração. O que tem motivado suas decisões na área sentimental? As regras ou o seu relacionamento com Deus? Você tem obedecido às ordenanças divinas por uma questão de dever e obrigação ou porque ama genuinamente ao Rei? Tem dado a Cristo acesso irrestrito a essa área de sua vida ou tem mantido a uma certa distância? Gostaríamos de incentivá-lo a pedir ao Espírito Santo de Deus que lhe revele quaisquer atitudes ou padrões egoístas em sua vida e a tomar pela graça do Senhor a firme decisão de andar por um caminho diferente.